Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o versículo 8. Ok? Como não há mais barulho de folha, eu acredito que todos acharam. A palavra do Senhor Deus diz assim: Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem juízes, os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra, que é boa, que é perfeita, que, ó Deus, é como faca e espada de dois gumes. Nunca volta vazia, sempre faz aquilo que o Senhor ordena que ela faça. Rogo a Ti, ó Deus, que nos abençoe nesta noite. Ministra, ó Deus, ao nosso coração a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de pedir para alguém desligar esse rapaz aqui, por favor. Ele está fazendo um barulho muito chato. Obrigado, de colocar de castigo. Ok, semana passada, queridos irmãos, nós lemos o capítulo 5 de 1 Coríntios. Os irmãos lembram da história. Eu vou repetir brevemente, porque muitos aqui não estavam no domingo passado. 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo fala com a igreja a respeito de um grave pecado que existia ali no meio, onde um rapaz ou um homem estava tendo caso ou amaziado com a sua madrasta, por um motivo de ou não pai mais estar presente, ou porque a madrasta largou o pai para ficar com o filho. O apóstolo Paulo escreve dizendo que isso é asqueroso, nojento e pecaminoso até para os ímpios. E os cristãos daquela igreja estavam apoiando tal ato. Por causa disso, o apóstolo Paulo termina o versículo 12 falando uma coisa muito dura. Capítulo 5, verso 12, ele fala sobre como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro da igreja? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Capítulo 5 termina com um julgamento, e o veredito é: este que se diz irmão é um perverso, e ele tem que ser
excluído da igreja. Então, assim termina o capítulo 5. Quando começa o capítulo 6 que nós lemos agora, Paulo vai dizer de um outro problema, mas ele vai continuar na mesma tônica. A tônica do apóstolo Paulo para nós nesta noite é julgamento. E eu queria te fazer uma pergunta: você é capaz de julgar? O mundo aí fora diz uma coisa célebre: não julgue ninguém. Eles pegam aquele versículo de Mateus 7, não julgueis, para que vocês não sejam julgados, porque com a mesma medida que vocês medirem, vocês serão medidos. Agora, não existe só esse versículo na Bíblia de julgamento, há tantos outros, como o que lemos a semana passada, que o apóstolo Paulo diz assim: eu julguei e já condenei esse aí. E o apóstolo Paulo diz agora: a igreja precisa julgar e a igreja precisa condenar. Irmão, igreja não é lugar aonde o pecador vai continuar recebendo tapinha nas costas, vivendo no pecado. A igreja é um povo escolhido por Deus, chamado para ser santos. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. É claro os ensinamentos das Escrituras sobre a questão de sermos santos. E para se manter a santidade é preciso ter julgamento. Paulo mostra que a igreja deve ser um lugar aonde o julgamento e a punição ao pecado devem estar em evidência. Eu sei que é hoje no mundo moderno uma coisa muito chata se falar de pecado. Algumas igrejas proíbem pastores de falar sobre o pecado. Pastor, prega outra coisa. Falar de pecado não dá ibope. As pessoas não gostam de ouvir sobre pecado, elas vão ir para outra igreja, hein? O senhor toma cuidado. O senhor fica falando de pecado aí, daqui a pouco está todo mundo lá naquela igreja, que é legal. Você viu aquela igreja que batiza no toboágua? Bacana? É, da hora. O pastor vai lá em cima e faz a oração e o cara se escorrega, né? Então, pastor, toma cuidado, daqui a pouco o senhor está perdendo para a igreja do toboágua. Toboáguas de Cristo. Deve ser mais ou menos assim. Queridos irmãos, a palavra de Deus diz que nós precisamos pregar a palavra toda para todo o homem. Nós não podemos fazer sessões da palavra. Ah, prega esse aqui, esse texto não, esse eu prego, aquele lá não. Estou dando graças a Deus por já mais de um ano na igreja estar pregando expositivamente e corriqueiramente no mesmo livro. Se você for um camarada esperto, que gosta da palavra de Deus, que quer aprender a palavra de Deus, você já chega aqui pensando no que eu vou pregar, porque você já sabe os versículos que o pastor vai ler no próximo domingo. Nós temos que aprender a palavra toda, e a palavra de hoje é: igreja é também um tribunal. Este lugar tem que ser um lugar onde o julgamento está em evidência. Embora, irmão, haja perdão para o pecado em Cristo, a igreja não pode ser negligente quanto ao pecador obstinado, ou seja, aquele que continua na prática do pecado. Todo mundo pode pecar, todo mundo vai ter um defeito de pecar. Agora, a Bíblia condena aquele que é obstinado no pecado. O que é obstinado no pecado? Ele peca hoje, amanhã, depois da manhã, depois da manhã. Depois daqui um ano você encontra ele está no mesmo pecado. Ele não confessa e deixa o pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, este recebe misericórdia. Jesus pegou o ato de um apedrejamento de uma prostituta. A lei mandava apedrejar, certo? Jesus diz: quem não tem pecado,
atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora, ficou Jesus sozinho. Ele tinha autoridade para atacar a pedra, mas ele não o fez. Olhou para aquela moça e disse: vai. Mas qual foi o conselho? E não peques mais. A graça de Cristo não é uma graça barata. Eu posso continuar pecando, eu vou viver ainda no mesmo pecado, eu vou continuar fazendo as coisas da mesma maneira. Quem faz isso merece ser julgado pela igreja e sofrer disciplina. Capítulo 6 então agora continua dizendo para nós: julguem. A questão é: a igreja como um tribunal não deveria ser capaz de julgar o problema entre esses dois irmãos? Deixa eu dar um fato histórico para vocês entenderem. A ideia aí é que tem dois irmãos que têm um litígio, e esse litígio é judicial, não é algo relacional, não é alguém que perdeu, que brigou e não pediu perdão, é alguém que sofreu um dano patrimonial, e por causa de sofrer um dano patrimonial, os dois, ou um dos dois, pelo menos deve ter sido o que sofreu o dano, foi à justiça comum, ou aos gregos, ou ao tribunal judeu, e dedou o irmão da igreja. Para ficar mais ilustrado, tinha uma sociedade, alguém roubou o outro na sociedade, o que sofreu problema na sociedade foi lá no tribunal para pedir julgamento. Se nós pensarmos hoje humanamente, o que nós vamos dizer? Pastor, ele tem razão. A lei brasileira permite isso. A lei diz que se eu sofrer algum dano, eu tenho que ir atrás dos meus direitos, não é? Eu não sei se tem advogado do nosso... o Marcelo, né? Fez direito. Fica quieto, não fala nada hoje. Mas a ideia do direito é: eu vou exercer o meu direito, eu tenho, é meu, eu sofri o dano, eu tenho que correr atrás, para não perder aquilo que já era meu de direito. Mas o apóstolo Paulo diz para nós aqui, e eu gostaria de convidar você a refletir sobre esse texto, em alguns pontos. O apóstolo Paulo diz que há uma causa contra alguém, e essa causa contra alguém deve ser levada primeiramente ao conhecimento da igreja. Por isso que ele diz que esse ambiente é um lugar onde deve-se haver o primeiro julgamento. O que aconteceu? Dois irmãos tiveram um problema, os dois já foram resolver lá fora, e a igreja só ficou sabendo porque alguém fofocou que tinha dois irmãos daquela igreja se encontrando nos tribunais. As escrituras, irmãos, ensinam para nós que a igreja irá julgar o mundo, ou seja, tem autoridade na igreja para julgar. Deus fez a igreja com capacidade. Se você olhar comigo aí o texto de Mateus, capítulo 18, do versículo 15 ao 17, nós vamos ver esse conceito ensinado por Cristo. Qual é o conceito? Quando você está com algum problema com algum irmão, vá primeiro à igreja. O que Jesus diz aí em Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17? Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Voltando à ideia lá de Corinto, dois sócios, um passou a perna no outro. O que o sócio tem que fazer? Vai lá com o irmão do seu irmão: agora eu não vim aqui como seu sócio, vim aqui como seu irmão. Vamos ler Efésios? Efésios ensina: aquele que roubava,
Não roubamos. O irmão está em erro comigo. Nós precisamos nos acertar. Vamos, irmão, não quero saber de você. Qual é o conceito agora, então? Continuando o texto aí, 16. Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3. Não me ouviu? Ok. Vou levar o Alexandre para o Vamos lá. Ô irmão, seguinte, lembra que eu falei para você? Você não concordou comigo? Que você me roubou? Está aqui os documentos. Ó. Então os 2 irmãos aqui que estão por dentro de irmão. Você precisa se arrepender. Você não pode fazer isso. Isso é pecado. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, chamado para andar agora em novidade de vida. Você não pode viver essa prática de pecado. O que aconteceu com esse irmão? Veja o versículo 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte a... Qual é o tribunal que está aí, irmão? A igreja. A igreja que tem a autoridade final. E o que é para a igreja fazer? Se ele não se converter, ponha para fora. Trate-o como um publicano. Trate-o como alguém que não conhece as Escrituras. Trate-o como alguém que não conhece as verdades de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque deixar alguém dentro da igreja em pecado é pior do que colocá-lo lá fora. Porque deixando dentro da igreja, nós estamos dizendo para ele: tudo bem, continue fazendo assim com a sua vida. 3 coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui rapidamente. Primeiro, a igreja irá julgar os mundos e os anjos, então deve também ter poder para julgar causas menores. Paulo diz isso na onde? Versículo 2 e versículo 3. Nós vamos julgar o mundo, nós vamos julgar os anjos. Jesus contra isso, lá em Mateus 19, 28, ele fala para os discípulos: vocês sentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 diz que nós vamos julgar os anjos, que Deus já os tem colocado em prisão, e eles serão julgados pela igreja. As Escrituras estão nos ensinando o seguinte: se nós temos autoridade para julgar coisa tão grande, por que não temos condição de julgar um litígio entre 2 irmãos que a priori conhecem a palavra do Senhor? Não pode. Portanto, Deus entende que a igreja deve ser o lugar para julgar a causa de todo aquele que tem alguma coisa contra o outro. É interessante que nós vemos a igreja hoje como, desculpa a expressão, mas um clube social. Nós nos identificamos com a igreja como aquele lugar que eu vou para... O que você vem fazer na igreja? Cantar, ouvir a palavra, orar, e depois, se tiver um bolinho, a gente conta, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O que está acontecendo na sua igreja? Você não sabe. Você não está nem aí. Se tem alguma coisa na sua vida, você pensa em reportar a igreja? Deixa que eu me viro. Aí seu casamento está sendo destruído, para onde você vai? Para a igreja não vou. O pastor não pode ficar sabendo, os irmãos muito menos. Estou com um problema financeiro, aonde eu vou? No banco, vou no agiota, me enfio em dívidas, faço coisas piores ainda. Por quê? Não, a minha igreja não pode saber de nada disso.
Falei aqui de manhã, hoje na escola dominical, estamos vivendo um dualismo. A minha vida secular, a minha vida religiosa. Irmãos, isso não existe. Você foi salvo por Cristo para viver com Ele 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. Tudo na sua vida é um culto a Deus. Amém. Tudo. A louça que você lava é um culto a Deus. Tudo o que fizeres, fazei para a glória do Senhor. Quando você dá um balão em alguém, é a igreja que está dando um balão em alguém. Quando você peca em fornicação, em adultério, é a igreja. Não existe vida secular e vida religiosa. Aprenda isso. O conceito de Deus para a igreja é: nós vamos julgar o mundo, portanto, temos que julgar todas as coisas que acontecem no nosso meio, inclusive um problema de litígio entre duas pessoas. A Bíblia já tem o jeito de fazer. Vai você sozinho, não deu certo. Leva dois, não deu certo. Traz a igreja, não deu certo. É um impostor, irmão. Nós não estamos lidando com um cristão verdadeiro, nós estamos lidando com um impostor. E o impostor tem que ficar lá fora, porque um pouquinho de fermento levanta toda a massa. Segunda coisa, a igreja precisa ter em seu meio pessoas capazes. Paulo diz isso no versículo 4 e 5. Não tem ninguém aí no meio de vocês capaz de ajudar dois irmãos. Isso é uma vergonha para a igreja. Não ter alguém sábio o suficiente para ajudar duas pessoas que estão passando por litígio. Olha que coisa ridícula, irmão. Dois irmãos, a priori, com o Espírito Santo na vida deles, com a palavra para orientá-los, eles estão brigando. E aonde eles vão decidir isso? Na presença de um ímpio. Como nós falamos hoje de manhã, em alguém que está morto nos seus delitos e pecados, que não conhece a vontade de Deus, que não compreende os mistérios de Deus. É a mesma coisa que eu falo aqui para os irmãos. Você tem um problema, e aonde você vai pedir socorro? Para quem que você vai pedir conselho? Vai na vizinha, a vizinha macumbeira que joga buzo. Aonde eu vou pedir socorro? Vou ler meu horóscopo para ver como é que está a situação. Não vai ao lugar que deveria ir. Mais uma vez, a igreja é o lugar do julgamento. A igreja é o lugar onde há o ministério do aconselhamento. Deus levantou homens para realizar esse trabalho. São os pastores e os presbíteros. Nós chamamos aqui na igreja de conselho espiritual. Olha o que o apóstolo Paulo escreve no mesmo carta de 1 Coríntios, um pouquinho mais à frente, no versículo 12. Abra lá, 1 Coríntios 12, versículo 7 e versículo 8, falando sobre os dons do Espírito Santo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando um bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de, a outro no mesmo Espírito a palavra de. Aonde que você está indo buscar conselho para a sua vida? É na igreja que Deus tem enchido as pessoas com o Espírito para aconselhar você. Sabe de uma das coisas que eu mais tenho prazer na minha vida? Sinceramente, como pastor, eu adoro pregar. Vocês sabem disso, eu prego bastante. Minha pregação é assim mesmo, 40 minutos, 50. Se você não gostar, acostuma aí, que é assim, eu pegar dessa. Tá?
Mas as coisas que eu mais gosto na minha vida é sentar na frente de um irmão e ele dizer assim para mim: pastor, eu preciso da tua ajuda e do teu conselho. Quando uma pessoa me liga e diz assim: pastor, eu preciso falar com o Senhor, eu fico realizado. Uma das coisas que eu tenho mais gostado de fazer é estar com os meus noivos antes deles casarem. Como é bom. Tem um casal aqui que a gente está trabalhando assim, agora é casado, mas vão ter que me ouvir ainda. Como é bom partilhar da vida das pessoas, como é bom orientar as pessoas através da palavra de Deus. Sabe por quê? Eu estou impedindo essas pessoas de ouvirem qualquer bobagem. Tem homens capazes nesta igreja para te ajudar, para te orientar, para orar com você, para te dar a mão, para chorar junto, para abençoar a sua vida, irmão. Agora, se você ficar mudinho, ninguém sabe o que está acontecendo na sua vida. Aqui, graças a Deus, todo mundo é crente, ninguém tem bola de cristal. Mas a igreja é o lugar onde uns se importam com os outros, onde a vida de um deve estar impactando a vida do outro. E graças a Deus por líderes que são cheios do Espírito Santo, de sabedoria e conhecimento, porque esse é o papel que Deus deixou para nós, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esse é o ministério da igreja. O ministério da igreja é apoiar, é aconselhar. Lembre-se do que orientou Jetro a Moisés. Moisés saía da casa dele 5 horas da manhã, ficava até 7 horas da noite com o sol a pino, sem comer direito. O cara já estava ficando magrinho. O sogro dele disse: Moisés, o que está acontecendo com você? Ele disse: não, é que eu vou atender o povo, e o povo vem desde manhã até tarde, fica falando os problemas, e eu fico lá tentando resolver o problema do povo. Já disse Moisés: não é assim. Você não é o última bolacha do pacote, filho. Presta atenção. Divide. Sobre 50 você põe um líder, sobre 100 você põe um líder, sobre 1000 você põe um líder. Divide. Quando o abacaxi for grande demais, você fala para eles trazerem para você. Se eles puderem resolver, vocês vão. Irmão, está cheio de homem, de mulher aqui nessa igreja que tem capacidade. Graças a Deus. Eu não preciso resolver tudo. Às vezes tem coisas que eu não fico nem sabendo. Eu não fico pensando, não fico chateado com isso, não, porque eu não fico. Não fico. Eu dou graças a Deus. Se você resolveu com alguém, alguém te ajudou, alguém te apoiou, alguém abençoou sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Amém. É assim que é a igreja, um lugar onde as pessoas são aconselhadas, porque o Espírito Santo tem dado dons para as pessoas. Por último, irmão, a igreja que tem litígios entre os irmãos está em derrota no conceito de Deus. É triste isso, mas é a verdade das Escrituras. Quando tem 2 irmãos aqui nessa igreja brigando, é uma derrota para todos nós. Qualquer igreja de Jesus, em qualquer igreja local. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7, Paulo diz: o fato de haver litígio entre vocês já significa meia derrota. É isso? Goleada, meu irmão. Só para você lembrar um pouquinho, 7-1. Não é derrotinha, não. É aquelas bacanas. É aquelas que quando você ouve falar do outro time, você já começa a tremer. Eu fico pensando quando disser que o Brasil vai jogar com a Alemanha de novo. Gente,
Eu não vou assistir não, eu não quero assistir. A ideia que o texto traz aqui para nós é o seguinte: uma igreja onde as pessoas estão brigando é uma lástima, para não dizer um nome fedido. Uma lástima. Não presta. Não presta. A derrota está estampada. Agora deixa eu perguntar para você, porque esse texto ele é instrutivo. Porque Paulo está falando em pergunta. Sabe por quê? Porque Paulo quer que a gente pense um pouco. Por quê? Por que diz que o litígio é a derrota da igreja? Sabe por quê? Porque o propósito de Cristo é que o mundo nos conheça por causa do nosso amor uns pelos outros. João 17, 23, olha o que diz as Escrituras: que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como a mim me amaste. Plena unidade é alguém que está tão junto, que se torna um. Quando há briga, quando há discórdia, quando há falsidade, quando há calúnia, quando há fofoca, quando há todas essas misérias do pecado, a igreja naquele momento é uma grande lástima. É um 7-1 bem redondo. É gol contra, meu irmão. Porque o propósito de Deus é que as pessoas vejam em nós o amor sublime de Cristo Jesus, que é capaz de amar uns aos outros. Paulo diz no versículo 8 do texto que deveria haver entre eles, entre os irmãos, o sofrer injustiça. Queridos irmãos, nós vivemos numa época em que as pessoas não querem perder. Eu só quero ganhar. E se for necessário passar por cima de outro, eu passo mesmo. E se eu tiver que fazer a caveira do outro para me dar bem, estou nessa. Paulo diz: olha, vocês tinham que ter aí no meio de vocês esse desejo, essa vontade, até mesmo essa coisa de falar assim: tá bom, eu vou perder dessa vez, tudo bem, eu vou sofrer esse dano, eu vou confiar no Senhor, eu vou sofrer quietinho, eu vou perdoar o meu irmão, eu não vou levar ele na justiça, eu vou confiar que Deus vai me honrar, que Deus vai me abençoar. Se ele me deu um prejuízo, eu quero confiar em Deus, que Deus vai me dar de alguma outra maneira. Isso é espiritualidade. Sofrer o dano, saber lidar com a injustiça. Ou não foi isso que Cristo nos ensinou? Paulo dá o meio pelo qual a igreja deve julgar. Sabe como que a gente deve julgar? Nós devemos julgar por meio dos ensinos de Cristo, ou seja, pela palavra de Deus. Esse tribunal aqui não é alguém que pega e julga conforme as leis deste país, porque as leis deste país muitas vezes são injustas diante da lei perfeita do nosso Deus. Qual é o padrão da minha vida? É a lei do Brasil ou é a lei de Cristo? Sabe por que Paulo escreve mesmo em Coríntios chamando a gente de
nós não vivemos mais neste mundo? Quando ele diz que nós não somos mais deste mundo, que nós somos aqui como embaixadores de Cristo. Alguém aqui já foi em alguma embaixada? Quando você está na embaixada, dentro da embaixada daquele país, as leis que regem a embaixada não são as leis do país onde ela está situada, mas a lei do seu próprio país. Ou seja, se você estiver no Brasil e for na embaixada dos Estados Unidos, quando você está lá dentro da embaixada dos Estados Unidos, a lei que rege é a lei americana, não é a lei brasileira. Paulo está dizendo para mim e para você que nós devemos viver neste mundo regidos pela lei do nosso Senhor Jesus Cristo. Para terminar, eu queria que você entendesse um pouquinho como devia ser o julgamento, como que é ganhar a causa segundo Deus. Olha aí Mateus capítulo 5. Paulo sabe que os ímpios não vão julgar segundo a lei de Deus. Paulo sabe que os ímpios vão julgar segundo o conhecimento que eles têm, não julgarão segundo os ensinamentos de Cristo. Portanto, meu irmão, mesmo que aquele homem tivesse ido lá e ganhado aquela causa, na verdade, esse irmão, ele foi um grande perdedor, porque a lei ali não é a lei de Cristo. Mateus 5, versículo 7: bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Sabe o que a gente gosta de perdoar? Pisão no pé. Alguém pisa no seu pé? Eu perdoar. A gente perdoa. Agora, quando a infração é um pouquinho mais grave, quando você chega para o irmão e diz: então, irmão, aquele 50 que eu estava te devendo, dá para perdoar? Irmão, que isso? Nós perdoamos picuinhas, mas não sabemos perdoar como Cristo perdoou, uma dívida impagável. Não temos esse coração. Por isso que Jesus diz para a gente não emprestar nada. Se alguém te deve, esquece a dívida. Já pensou? Cinco, 9. Bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Serão chamados filhos de Deus. Queridos irmãos, nós fomos chamados para pacificar. A maioria das vezes que nós temos em nossas mãos é bazuca. Queremos apurrinhar um ao outro, em vez de amar um ao outro. O cara fez uma coisa, o irmão fez isso. Toma cuidado. Deus não te chamou para ficar causando guerra. Ele te chamou para aplacar a guerra. Sim. 22 ao 24. Só dando um passeio aqui nos estudos de Jesus para a gente encerrar. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta ali diante do altar, vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. O meu irmão é muito maior do que a minha oferta, amém? Você entendeu? Muito maior. Às vezes, irmão, a gente acha que agrada a Deus com dízimo, irmão.
com oferta. Nós somos tão tolos, a gente entende tão pouco da palavra de Deus. Se você pegar o seu salário hoje inteiro e der diante de Deus, isso não vai agradar a Deus. Com um coração contrito. Por isso Paulo diz assim, Jesus ensina, deixa a oferta aí, resolve o que é mais importante. Depois você volta e traz a sua oferta. Não é que Deus despreza a oferta, não. Mas que para Deus tem coisa muito mais importante. 5:38 a 42 para a gente encerrar. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Qual era a história dos dois irmãos ali em Coríntios? Eu estou sendo injustiçado. É meu direito. Olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, irmão, olha que palavra dura de Jesus. Não resistam ao perverso. Jesus não está falando de gente boa. Se alguém lhe ferir na face direita, ofereça à esquerda a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que lhe deseja pedir algo emprestado. Você entende o que a palavra de Deus diz quando diz que é melhor dar do que receber? A gente até entende, mas a gente tem a dificuldade danada de viver isso. Quero concluir nessa noite como o apóstolo Paulo fez, fazendo algumas perguntas para você. Você é capaz de julgar uma causa? Talvez seja você que Deus está levantando para ser juiz, para ajudar, para apoiar, para discernir, para abençoar a vida dos irmãos. Talvez você diga, não, pastor, não sou essa pessoa. Tudo bem. Outra pergunta: você sabe onde as causas devem ser apresentadas? Se não sabe, você aprendeu hoje? Aonde é que as causas devem ser apresentadas? Na igreja. Teu corpo. Então, se você tiver uma causa contra algum irmão, o que é que você vai fazer? Você entende que Deus tem pessoas habilitadas aqui para julgar? Amém? Você entendeu isso? Isso então, irmãos, quer dizer que não é você que determina aonde você vai pôr a sua causa. A causa já está determinada. É a igreja. Você precisa agora confiar que Deus tem falado através dos seus líderes nesta casa de oração. Você entendeu que no momento que há litígio entre os irmãos, a igreja está descumprindo o seu papel de testemunhar? Fazer em outro sentido. Você entendeu que quando você está em litígio com outro irmão aqui dentro dessa igreja, por sua causa, por causa desse irmão, nós vamos levar uma goleada de 7-1?
Nós vamos estar sendo vistos como uma igreja que é uma caca. Você entendeu isso? Então é ordem de Deus para você e para mim: não entremos em litígio com ninguém. Ah, pastor, mas eu... Será que nós vamos achar entre nós alguém que sofre o dano? Como Cristo ensinou? Será que nós vamos achar entre nós alguém que vire a face, que ande a segunda milha, que dê a quem pede, que não vire as costas a quem necessita? O chamado de Deus para nós é vivermos o Evangelho todos os dias desta maneira, sem tirar nem acrescentar, segundo a justa medida que o nosso Deus nos revela. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Feche os olhos, vamos orar. Tua palavra diz, Senhor Deus, que Tu és bom, misericordioso, que a Tua graça nos assiste em todo o tempo. Nesta noite nós reconhecemos que muitas práticas aqui em Coríntios, ó Deus, estavam desagradando o Senhor, difamando a Tua igreja. Queremos, ó Deus, orar por nós, para que essas práticas não sejam as nossas, em nenhum momento. Que o Senhor nos ajude a entender que esta igreja é o Teu tribunal, e que o Senhor tem levantado homens, mulheres de Deus, para ajudar, apoiar um ao outro, e líderes, Senhor, para julgar de maneira sensata e baseada na Tua santa e maravilhosa palavra. Amém. Rogamos que o Senhor nos ajude a viver desta maneira, pois assim estaremos anunciando o nosso amor um ao outro, e os outros olharão para a nossa igreja e verão que nós testemunhamos de Cristo. Amém. Nos abençoe, Senhor. É o que oramos em nome de Jesus.